Essa é a primeira vez que eu tô fazendo um traje medieval histórico, não de fantasia. E eu gravei esse vídeo pra compartilhar todos os detalhes dele com vocês. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você é apenas uma nobre camponesa de bom coração que vai todos os dias ao bosque buscar lenha e acabou chegando neste canal por completo acidente, meu amor, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala de história da moda, mas com uma vibe bem específica, porque o negócio aqui é pesquisa histórica séria, sempre baseada nas fontes originais de cada época e nas pesquisas científicas que são feitas nas universidades e nos museus. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade único do tipo no Brasil, com um compromisso muito sério em abordar a história sem sensacionalismo, sem achismo e principalmente, meu amor, sem informação tirada do... Se você chegou faz pouco no canal, talvez não saiba disso, mas eu costuro as minhas roupas de época. E faço isso seguindo os moldes da época, tentando usar materiais semelhantes e reproduzindo as técnicas do passado sempre que possível. E isso é o tipo de coisa que só dá pra gente fazer utilizando as fontes de cada período específico. Simplesmente porque não só os materiais, mas o jeito de fazer as nossas roupas mudou de uma maneira muito radical nos últimos 50 ou 60 anos. Quando o negócio é século XIX ou até século XVIII, a gente não só tem manuais de modelagem e costura, como temos os trajes da época preservados para poder estudar. Só que para a era medieval, a gente não tem absolutamente nada disso. A gente até tem trajes preservados, mas eles são raros, e na maioria das vezes são coisas da alta nobreza, e geralmente são mais fragmentos de tecidos do que roupas inteiras. A referência mais imediata que dá para a gente usar são as pinturas da época. Especialmente um tipo de pintura que acompanhava os livros, chamados de iluminuras. Mas claramente realismo não era o forte da pintura medieval, bora combinar, né? Não. Então, pra gente conseguir reconstruir um traje medieval, basicamente a gente precisa ficar correndo de um lado para o outro entre referências arqueológicas, pinturas e alguma coisa que a gente encontra escrita em texto, principalmente nos textos literários do período. Minha principal referência visual para esse projeto é o Codex Manesse, ou Grande Livro das Canções de Manesse, um manuscrito alemão que foi produzido entre 1305 e 1340 na região de Zurique, atualmente território da Suíça. É um livro de canções de amor, típicas das cortes medievais desse período, e que foram coletadas por dois nobres da família Manesse, que contrataram iluminadores, que eram os monges especializados em pintura, para ilustrar e colorir as páginas do livro, retratando cenas típicas dos palácios de duques, condes, príncipes e até bispos do Sacro Império Romano Germânico, e registrando os estilos de trajes que eram usados pelos nobres e, eventualmente, por alguns servos. E apesar de o Codex Manesse já ter sido produzido no século XIV, que são os anos 1300, quando a gente observa os trajes que são representados, a gente acaba percebendo que tem muita coisa ali que é muito mais característica do final dos anos 1200 do que daquilo que normalmente se descreve como sendo a roupa do século XIV. E isso é uma coisa que eu vivo repetindo para vocês. Nos livros de história da moda, as mudanças de estilo parecem todas muito rápidas e que foram adotadas imediatamente, mas elas aconteciam devagar, mesmo dentro da nobreza. E no caso da Europa medieval, essas mudanças aconteciam ainda mais devagar do que aconteceriam nos séculos seguintes. E eu já expliquei o porquê nesse corte da live que a gente fez sobre indumentária medieval, que está linkado no card e na descrição do vídeo. Nos anos 1200, tanto homens quanto mulheres usavam túnicas longas e soltas no corpo, quando muito ajustadas com cintos, sendo que as túnicas dos homens eram um pouco mais curtas e combinadas com meias longas. E as femininas iam até o chão. No caso das mulheres nobres, não raro essas túnicas arrastavam no chão mesmo. E para esse projeto, ao invés de reconstruir um único traje específico do Codex Manesse, o que eu fiz foi analisar cada uma das imagens que a gente tem dele para procurar quais são os elementos do traje feminino que se repetem com mais frequência para tentar decidir aquilo que eu iria fazer. E o que eu encontrei foi a presença de um vestido interior, liso, com mangas longas e não muito justas,
que era chamado de cote, kirtle ou cote hardy. Uma sobreveste sem mangas, chamada de surcote ou ciclas, longa e numa cor contrastante com o vestido interior. Um manto longo que não envolve completamente o corpo. Esse adereço de cabeça que parece uma torta de desenho animado. Cabelos parcialmente soltos, o que não dá para ter certeza se são cachos ou tranças, mas é provável que sejam tranças mesmo. Eventualmente, um véu que parece ter um formato de semicírculo. E ainda tem aquilo que não aparece nas imagens, mas que fazia parte da vida de todo mundo, que era roupa íntima. Que nesse período era basicamente uma camisa de linho branco, meias e ligas para as meias, além de sapatos que ficavam escondidinhos. E essa, meus amores, foi a parte fácil e divertida do trampo, porque depois disso aqui veio a pior parte, que foi quebrar a cabeça para descobrir como é que essas roupas eram construídas na época e tentar fazer isso com materiais modernos. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, meu amor, e vem comigo pra gente descobrir exatamente, ou provavelmente, como é que se faziam roupas femininas no final dos anos 1200. O Codex Manesse representa a alta nobreza do final do século XIII, comecinho do XIV. Então eu não podia recorrer, por exemplo, aos trajes das múmias de pântano do norte da Europa. Sim, existe mumificação em pântano, meu bem. A gente já conversou sobre esse assunto num vídeo anterior e vocês já sabem, tem link no card e na descrição. Mas, para minha sorte, existem outros recursos arqueológicos a serem usados nesse caso. Isso aqui é roupa de gente morta. Mais precisamente, o traje de sepultamento de Dona Teresa Gil, uma dama portuguesa que morreu provavelmente em 1269 e foi sepultada no monastério de Santa Maria de las Huelgas, na Espanha. Mas ela não é a única pessoa do século XIII que foi enterrada lá. O monastério de las Huelgas tem o maior acervo conhecido de trajes medievais originais preservados, todos eles vindos de sepultamentos dos anos 1200 e 1300. Mas calma que a galera não foi lá simplesmente um belo dia de manhã violar os túmulos. Esses túmulos foram abertos durante um processo de restauração da antiga cripta do Panteão Real. Os corpos foram exumados, os trajes que estavam preservados foram retirados e os restos mortais foram devolvidos com todo cuidado e com todo o respeito ao seu local de sepultamento. Mas as roupas da época, por serem algo tão raro de ser preservado, foram restauradas e colocadas em exposição no museu. Os trajes incluem camisas masculinas e femininas, túnicas interiores, que os espanhóis na época chamavam de saia, assim, com Y, e uma variação feminina ajustada com cordões, chamada de saia encordada. Mas também o brial, que era um vestido geralmente de seda, mais soltinho no corpo. Os pelotes, que eram uma sobreveste que basicamente só cobria as pernas e revelava a saia na região do tronco, além de luvas e tocados de homens e mulheres. Um conjunto arqueológico fundamental para todo mundo que estuda indumentária medieval e quer saber como essas roupas realmente eram construídas. E que foi a minha principal base para chegar na modelagem das roupas, junto com os livros The Medieval Tailor e o Norse Garments Reconstructed. Todas as referências estão na descrição do vídeo, mas se você for assinante do canal, tem acesso direto à minha biblioteca com todos os PDFs organizadinhos. Além de um grupo secreto no WhatsApp para trocar ideias e tirar dúvidas comigo, conteúdos exclusivos para membros aqui no YouTube, como essa live de 3 horas e meia só sobre roupas medievais. O link para você apoiar o canal está aqui embaixo na descrição do vídeo. A primeira camada do traje é a camisa. Para os nobres, ela era branca e de linho fino, algo que aparece com certa frequência nas iluminuras. E ela tem uma estrutura muito simples, que é formada por retângulos e triângulos. Porque os tecidos da época eram bem mais estreitos que os atuais. Então esse tipo de construção que emendava pedaços de tecido era fundamental nas roupas dos adultos. E curiosamente, é uma construção que se mantém praticamente inalterada até os anos 1830. Então usei a mesma camisa íntima que vai nos meus trajes do século XVIII, só que ao invés de linho, usei cambraia de algodão. Não existia sutiã nessa época, gente, então a teoria mais aceita entre os pesquisadores, e isso é a partir de textos literários do período, é de que as mulheres utilizavam faixas de tecido não só para dar suporte, mas também para achatar as mamas, porque o ideal de beleza da Idade Média era basicamente de seios pequenos. Então esquece essa imagem da taberneira medieval decotada sensuellen,
porque isso aqui só existe em sonho molhado de incel que joga RPG demais. As meias medievais eram feitas de lã ou de seda, e ajustadas com cordões e ligas de perna. Eu vou usar a minha meia de lã tricotada, que já é uma companheira fiel, adequada para o clima frio que a gente está agora. E sim, já existia tricô na Idade Média. Foram identificadas possíveis agulhas de bronze em achados arqueológicos na Inglaterra, na Itália e na França entre os anos 1200 e 1300. E o fragmento tricotado mais antigo já encontrado, que foi feito com 2 agulhas, é esse pedaço de uma meia que foi feita no norte da África entre os anos 1100 e 1300. Inclusive, meias eram uma das peças mais comuns de serem feitas com tricô, mas não eram as únicas. Aqui nós temos uma representação de 1390 da Virgem Maria tricotando uma blusinha de frio para o menino Jesus. Nessa pintura espanhola de 1460, Nossa Senhora está fazendo uma meia decoradinha. E por algum motivo, esse tema aparece com uma certa frequência na arte do período, tanto que ele tem até nome, Madonas Tricoteiras. Mas tricô também era usado na fabricação de gorros, como esse modelo inglês que foi feito entre 1500 e 1550, mas ainda tem as características dos modelos medievais. A gente só não pode afirmar com toda certeza que os pontos e as técnicas sejam as mesmas de hoje, porque tanto o crochê quanto o tricô atuais foram muito influenciados pelas técnicas da era vitoriana. No final do século XIII, a cotillardie ainda era soltinha no corpo, mas levemente ajustada nos braços. As originais eram feitas de lã e podiam ou não ser forradas dependendo da época do ano. E tudo bem que já tá friozinho aqui em Santa Catarina nessa época do ano, gente, mas eu não tenho dinheiro para bancar lã natural, galera. E não me odeio tanto a ponto de usar um vestido inteiro de lã acrílica pinicando a minha pele. O corpo da cotillardie é reto e tem a largura do meu quadril mais 10 centímetros de folga. E o decote dela é bem amplo, como vocês podem ver no vídeo. A frente é fechada com cordões que formam uma espiral e fecham completamente. Bem diferente dos trajes de fantasia medieval, que são inspirados muito mais na versão renascentista desse vestido. Os buraquinhos para passar os cordões eram feitos à mão, mas os meus são ilhoses de metal, que eu cobri com linha de bordado porque simplesmente é mais rápido que fazer tudo à mão. E ele é bem rodado, né? Essa roda dele é por causa dos godês ou nesgas, que são 4 triângulos inseridos na lateral, na frente e nas costas. E, gente, eu sei que eu devia ter feito o negócio à mão, mas infelizmente eu comecei a fazer essa roupa faltando 3 semanas pro evento. Eu tinha que fazer a minha roupa toda, a roupa do marido e a roupa do filho, sem tempo para fazer esse bagulho inteiro à mão. Eu acho que costurar à mão é muito válido quando você está fazendo um projeto de reconstrução com pegada mais acadêmica, como eu faço com o Recriando Marias. Mas dessa vez, além da falta de tempo, eu nem usei materiais historicamente tão plausíveis assim, exceto pelo surcote, que é esse vestido sem mangas que aparece em várias ilustrações do Codex Manesse. Ele não é tão aberto quanto os surcotes que vieram depois, porque de 1380 para frente a piriguetagem correu solta e esse surcote bem aberto era chamado até de janela do inferno. Escândalo! E, para minha sorte, o Monastério de las Huelgas tem um surcote exatamente do final dos anos 1200 preservado. Uma garnacha, como era chamada no antigo Reino de Leão, hoje parte do território da Espanha. Dá para ver nitidamente a construção com as nesgas triangulares, né? A garnacha, ou surcote sem mangas, era uma peça usada tanto por homens quanto por mulheres e feita de seda, às vezes forrada com pele para o inverno. Eu pensei em usar tafetá de cortina que tem 3 metros de largura? Claro que eu pensei. Eu queria mesmo era fazer esse negócio num veludo azul marinho, daqueles que grita riqueza, sabe? O problema é que simplesmente se tornou impossível achar um veludo com um caimento decente nas lojas e que não tenha pelo menos 30% de poliéster e não tenha elasticidade. E a gente não pode usar tecido com elasticidade para traje de época. Meu plano B era esse tecido misto, azul escuro, com uma discreta padronagem floral que só aparece quando a luz bate num ângulo muito específico. Eu me apaixonei por ele porque uma das coisas mais icônicas do Codex Manesse são as flores que decoram várias páginas. Aqui vocês podem ver bem as nesgas da lateral e como ele abre bastante na parte de baixo. E o detalhe do peito é feito com uma sobra do tecido do meu vestido de noiva. Um tipo de decoração que aparece em várias figuras do manuscrito. Como meu cabelo é muito curto, eu escondi ele num tocado do tipo Santa Birgitta, que é baseado num achado arqueológico sueco dos anos 1300.
um formato de touca feminina que aparece em várias pinturas do período. E o tocado acaba funcionando como uma base para tudo isso que vocês estão vendo aqui, porque sem o tocado embaixo, nada disso ficaria no lugar na cabeça. E eu começo colocando o meu wimple, que é esse lenço do pescoço, ou também o pessoal chama de véu de queixo. Ele é alfinetado na touca e sim, ele fica no lugar direitinho. E eu posso usar ele assim por dentro do surcote também, que inclusive é o jeito que eu prefiro usar. Por cima de tudo, o meu véu, que deveria ser feito de linho ou de seda, mas é feito de cambraia de algodão porque é o que tem para hoje. E a minha coroa, porque eu sou brasileira, eu sou extra, eu gosto mesmo é de brilho, meu bem. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Nada disso que você está vendo aqui, nem o canal, muito menos o traje, seria possível sem a confiança dos nossos apoiadores. Esse é o momento que eu tiro para exaltar os apoiadores, os membros da House of Modista. E agradecer muito, mais uma vez, pela confiança deles, por me deixarem falar e fazer roupa de gente morta. Então eu vou pedir o teu like, o teu hype na cara dura, se o botãozinho estiver disponível por aí. Te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário nesse vídeo. Pode deixar aqui no comentário, inclusive, o seu pedido de um período específico, tá? Para fazer o traje, pra gente gravar um outro vídeo nessa vibe. E, claro, dá uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho.